Boa noite, Oxalá nos abençoe. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. A gente pede aí aos irmãos e irmãs que estejam gostando aí, que dê o joinha, que compartilhe os nossos vídeos, se possível, e também se inscreva aí no nosso canal, para que a gente possa projetar aí alguns conhecimentos da nossa Umbanda como Luz e Lei Divina. Então vamos lá. Então vamos começar hoje com algumas questões sobre a apometria, né, que vocês enviaram. Então aqui a primeira lei espiritual. Vou fazer uma breve leitura aqui só para a gente recapitular. Primeira lei apométrica, lei do desdobramento espiritual. Enunciado: toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela a sua consciência. E a pergunta enviada sobre essa primeira lei foi a seguinte: qual a diferença do desdobramento na apometria para o desdobramento em sono? Aí é citado aqui que num vídeo na internet a pessoa faz a explicação e achou interessante trazer o assunto à tona mesmo assim, para que não haja confusão com os médiuns. Se a gente for analisar sob bases assim mais sutis do espiritismo, eu diria que não existe diferença nenhuma. A diferença é no propósito do desdobramento. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente pode utilizar alguma instrumentalidade nossa mediúnica, mas dependendo do contexto que ela for utilizada, a gente vai usar de uma forma ou de outra. Então, o que eu quero dizer isso? O desdobramento é sempre o deslocamento do nosso perispírito ante o nosso corpo. Ou seja, existe um afastamento. Ele é muito sutil em nível espiritual, porém ele é muito profundo no sentido de permitir uma maior expressão mediúnica. Então, tanto do médium quanto do consulente. O que é interessante a gente notar? Que quando a gente faz a abertura dos trabalhos apométricos na nossa Umbanda, a gente dá o comando de desdobramento ou dissociação para todos os presentes, inclusive para os médiums. Inclusive para os médios. Não por acaso, nós também estamos sob tratamento o tempo inteiro. Por isso que a gente fala que o médium ele sempre tem muita vantagem, porque tudo o que ele faz, né, dentro desse bem servir direcionado ao outro, com conhecimento, com compromisso, responsabilidade e disciplina, o que acontece? Cada tratamento que ele está auxiliando um consulente a fazer, ele automaticamente está passando também por um tratamento. Então a gente sempre acaba recebendo em dobro. Mas o que acontece? Esse desdobramento, na hora do sono, ele tem um propósito, que é o propósito de descansar o corpo, revitalizar o corpo, para que os próprios sistemas, né, endócrinos e tudo mais possam trabalhar essa revitalização física, organizar o próprio encadeamento das sinapses cerebrais. Então tem todo um contexto completamente diferente. E mais além, para que a gente retorne à nossa verdadeira morada, à nossa pátria espiritual. E lá cada um vai ter suas experiências. Mas o desdobramento para a apometria, ele já é visto em outro nível, de outra forma, porque ele tem um propósito de tratamento. Tem um propósito de tratamento. E então, esse desdobramento ou essa dissociação, ela é muito mais direcionada exatamente para que a gente consiga captar os registros, ou seja, o desdobramento, como eu falei, ele nos torna mais capazes, não apenas nós como médios, mas a pessoa, o consulente que também teve os seus corpos dissociados, como a gente costuma dizer, é como se abrisse um leque de corpos e a gente conseguisse enxergar a cada corpo com um pouco mais de profundidade. Como eu falei já em outros plantões, né? A gente consegue não de forma independente localizar um registro e nos sintonizar com o registro. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, quem faz essa conexão de nós para com os consulentes, ou até um médico que esteja em tratamento, é a própria espiritualidade. São os nossos mentores que vai fazer essa ligação, né? De alma a alma, de perispírito a perispírito. Mas, de qualquer forma, essa dissociação permite que a própria espiritualidade consiga enxergar cada corpo, cada frequência, aonde aquele registro se encontra. Então, de forma bem resumida, diferença fundamental não existe em nenhum tipo de desdobramento. Todo desdobramento é desdobramento.
porém a função, o propósito para o qual eu estou fazendo esse desdobramento é que vai me dar o tom do que eu desejo fazer, do que eu desejo realizar. O que a gente tem notado, né? Falar aqui um pouquinho da nossa experiência com relação ao desenvolvimento e educação mediúnica. É que assim, existe um afã, um anseio muito grande dos médiuns em quererem alcançar certos níveis aí seja de psicofonia, né, da incorporação, seja da clarividência, da clareaudiência, qualquer ostensividade mediúnica, mas eles querem meio que assim, num toque de mágica. Isso não acontece. Então isso não acontece. Para afirmar com um guia, para compreender o guia, para aprender a ler a alma do guia, para que nenhum outro espírito ou um egum se passe por esse guia, porque se a gente não tiver maturidade mediúnica, qualquer espírito zombeteiro, brincalhão, qualquer egum atrasado que já saiba manipular a própria forma astral, plasmar, vai plasmar uma imagem que nos agrade ou até que a gente já tenha visto como nosso guia. E ali acopla e, meu filho, e faz o papel do guia. Porque acopla tão bem, devido assim à involução, entre aspas, né, essa palavra não existe, mas vocês vão entender, devido à involução, que o médium trabalha uma vida inteira. Entendeu? Padrinho, mas será que isso não pode acontecer comigo? Se você tiver verdadeiramente compromissado, honesto, diante da sua casa, dos seus dirigentes, do seu estudo, da sua educação, do seu desenvolvimento mediúnico, isso não tem como acontecer. Por quê? Você vai estar mais sintonizado com a verdade, com a luz, com a caridade, com os seus guias, e isso vai te proteger. E seus guias, sabendo da sua verdade na sua caminhada, vão estar sempre te orientando, seja diretamente por você, ou quando não te alcançarem, por meio dos seus dirigentes e até dos seus irmãos. Ou seja, a vida, tudo na vida, os nossos guias utilizam para nos chamar a atenção. E aí cabe a cada um fazer a escolha, né? Porque a escolha, sim, a escolha é decisão, né? O nível de entrega, o nível do bem servir. Então vamos lá ainda sobre a primeira lei de apometria. Quando é que a gente sabe que desdobrou e não está apenas imaginando ali a situação? Nós vemos algo em nossa tela mental? Como discernir o que é meu e o que é do outro? Sem querer, eu acabei respondendo, né? Gente, não vou falar de certeza não, eu vou falar de firmeza. Essa firmeza a gente alcança de forma gradual, progressiva e, de certa forma, lenta. E tem que ser assim. Por quê? Porque é baseado em experiência, gente. Na verdade, ninguém vai estar te falando quando é verdade ou quando não é. Você vai ter que aprender a se ler, a entender como a sua manifestação mediúnica ela se desenvolve, ela se desenrola, e assim você vai fazendo esse trabalho, obviamente, sob orientação dos seus guias, da espiritualidade da casa e dos seus dirigentes também. Mas vocês entendem que é um trabalho muito mais interno? Deixa eu me atentar, deixa eu estudar, deixa eu refletir, deixa eu perceber. Então, por isso, nesses trabalhos que a gente faz, que a gente chama assim também de mesa, apesar disso ser muito mais comum no kardecismo, mas é exatamente para a gente aprender a não apenas nos ler, mas como aprender também a ler um pouquinho os nossos irmãos. Por isso tem aqueles momentos de confirmar quadro, para a gente ver se a gente está caminhando na mesma direção ali. Cada médium vai começar a perceber o que ele sente quando ele faz determinada leitura, o que é projetado no quadro mental dele quando ele faz determinada leitura, quando essa leitura é fidedigna, né? Quais as reações, quando é confirmado os quadros, quando não é confirmado. Então assim, a gente vai aprendendo a ler um termômetro mediúnico interior, que cada um tem, e é muito específico de cada um. Então nesse autoaprendizado, nessa autoleitura, cada um vai discernindo. E o que é fantástico nesse processo? Que cada um vai descobrindo também a sua missão, entre aspas aí, né? O seu propósito num trabalho de mesa, dentro de uma casa, porque assim, gente, é muito fantástico quando a gente para analisar como a espiritualidade traz cada um dentro de uma missão, dentro da casa, e ali a gente se complementa. Né? Então tem um irmão, um ou dois, três irmãos com a vidência muito bem desenvolvida, outros com a clareaudiência, outros com a passividade, a psicofonia, sabe? Outros simplesmente com a intuição muito bem apurada. Né? Então assim, é um conjunto. E é por isso que a gente não tem que querer o que está no outro, ou querer fazer o que está com o outro. A gente tem que olhar para dentro mesmo. É a hora que a gente fecha o olho, olha para dentro e tenta descobrir. Porque, gente, não há prazer maior do que quando a gente descobre a nossa missãozinha
seja numa casa, seja no mundo. Então não adianta eu olhar para a missão do outro. Eu tenho que olhar para a minha missão. E tenham certeza, eu garanto isso para vocês, vocês nunca vão sentir gratidão, satisfação maior do que quando vocês encontrarem esse papel que vocês vieram desenvolver dentro da nossa casa, entendeu? Porque isso vai ser a missão da alma de vocês dentro da nossa casa, né? Nesse microcosmo aí que é a nossa casa. Ainda sobre a primeira lei aqui, outra pergunta. O desdobramento na apometria é feito de forma consciente. Sendo assim, o médium inconsciente não pode ser um apômetra? Sei que o número de médios inconscientes é quase improvável hoje em dia, mas queria saber como funcionaria neste caso. Olha só, eu acho bem interessante a sutilidade, né, da gente pegar o contexto de cada palavra. O desdobramento na apometria é feito de forma consciente, sendo assim, um médium inconsciente não pode ser um apômetra. Ó o jogo de palavras, né? Na verdade, o desdobramento baseado nessa consciência é completamente diferente de um trabalho de um médium inconsciente. Então, assim, o médium inconsciente, quando ele atua no nível de inconsciência, ali está dentro de um propósito muito específico de relação daquele espírito, daquela entidade com aquele médium, naquele trabalho específico. Porque não tem como haver desdobramento para um trabalho de forma inconsciente. Então vocês entendem? Não é o médium que é inconsciente. Foi aquele movimento de mediunidade, de mediunização que foi feito dentro de um contexto de inconsciência para que o espírito pudesse atuar da melhor forma possível diante do sistema nervoso. Vocês entendem? Então não existe médium só inconsciente, só semi-inconsciente. A gente pode oscilar nesses 3 graus o tempo inteiro. Como a gente pode ficar mais consciente, como a gente pode ficar mais semi-consciente, como a gente pode ficar um pouco mais inconsciente. Agora, quando a gente fala assim, é só uma forma, é uma força de expressão. Então, assim, realmente são raros, mas assim, não é que o médium é inconsciente, ele pode ter um trabalho mediúnico semi-inconsciente ou consciente. Mas aquele guia, o propósito daquela mediunidade, ou a tarefa que ele veio desenvolver, é que é nesse nível de incorporação inconsciente. Agora, quando a gente fala em desdobramentos, a gente fala em desdobramento de forma inconsciente, seria o desdobramento que a gente faz na hora do sono, normal, que ele tem um outro propósito. Agora, diante de um trabalho, não tem serventia. O que se pede desse médium? Ou desenvolvimento, ou então a gente vai descobrir que esse médium não tem capacidade de desdobramento em vigília. A maioria de nós não tem. Não tem, porque essa é uma mediunidade ainda muito rara. Então, mesmo que a gente faça um trabalho de apometria, e eu fale assim, gente, ó, eu preciso de 5 médiums para fazer um desdobramento de forma consciente para a gente fazer uma visita no lar do consulente. Não tem. Porque são raríssimos esses médicos que conseguem desdobrar com consciência. E isso também não é uma coisa assim, escolhida. E aí, obviamente, a gente, nos próprios trabalhos que a gente vem desenvolvendo, nas atividades da casa, a própria espiritualidade, os mentores ali, os guias do médium vão estar auxiliando ele, caso ele seja esse médium desdobramento mesmo. Ele tenha essa ostensividade de desdobrar conscientemente, porque é um papel fundamental. Ajuda muito nesses trabalhos de visita aos lares, esses processos de obsessão, para a gente enxergar, às vezes, algum elemento que foi manipulado, que encontra-se ali na casa da pessoa, às vezes em nível astral. Então tudo isso o médium que desdobra conscientemente, ele consegue enxergar com mais clareza. E por ser desdobramento consciente, ele não está plenamente desligado do corpo, ou seja, em sono, né? Ele está numa vigília, porém, todas as funções físicas deles estão num profundo nível de relaxamento, tão grande que ele consegue se desprender do corpo, fazer as viagens aí para outros lugares, ver com clareza, voltar para o corpo e trazer para o corpo mediúnico ali, para a equipe mediúnica, todas as impressões que ele teve, né? De outra forma, nós temos outras maneiras, né? Os guias projetam na nossa tela mental, ou então nós só projetamos a nossa mente, né? Então, assim, o que é mais comum? Os guias projetarem na nossa tela mental. Por isso ela tem que estar limpa, transparente, e a gente tem que, entre aspas, parar de pensar. Porque não é possível. Mas na verdade a gente botar uma tela branca e deixar o guia projetar. Isso é muito particular também. Cada médium vai aprender como recepcionar isso. Mas isso os médicos que têm abertura para isso. Porque cada um vai compreender como que é, né? Alguns vão ouvir, alguns vão sentir, e assim a gente vai. Alguns vão intuir, outros vão ter aquela dupla vista,
e várias formas assim da gente desenvolver essa mediunidade.